Olá, bem-vindos a mais um programa nosso. Eu me chamo Carlos Júnior e faço parte da TDI Brasil. E hoje, você que gosta de aprender um pouco mais sobre os nossos sistemas corporais e também um pouco mais a respeito do corpo humano e toda essa complexidade, então fica ligado porque o Alinhando aos Ponteiros acabou de começar. Bom, é isso mesmo que você ouviu. Hoje nós vamos falar a respeito do surpreendente mundo da complexidade irredutível. Mas afinal, o que é essa complexidade irredutível? Eu vou dar um exemplo bem simples para você, que é o exemplo com o Dr. Michael Behe, ele que é um bioquímico e um dos pais da teoria do design inteligente. Ele dá no seu livro A Caixa Preta de Darwin. Se você não conhece esse livro, você precisa correr atrás dele, porque é um livro muito importante para você entender um pouco mais sobre a bioquímica e como isso confronta a teoria darwiniana. Então o que acontece? Qual que é o exemplo que o Michael Behe vai usar? Vamos analisar. Ele dá o exemplo de uma ratoeira. Tá? A ratoeira ela tem um sistema funcional que tem o objetivo de fazer o quê? Pegar um rato. Então vamos analisar comigo aqui. Então a ratoeira ela foi programada e feita para pegar um rato, certo? Então o que acontece? Se você tirar qualquer uma das peças da ratoeira, nós vamos ter um problema. Qual que é o problema? Vamos supor que você tire qualquer uma das peças. Ela vai perder a função específica dela. Qual que é a função específica dela? Pegar o rato. Então, ela vai perder a questão que nós chamamos de irredutibilidade. Ela vai perder a questão irredutível, porque ela está se reduzindo. E cada vez que ela se reduz, ela vai perder principalmente a sua função específica e não vai conseguir realizar aquilo que ela foi feito, né, que no caso é para pegar ratos. Então ela vai perder toda a construção dela. E é por isso que a complexidade irredutível nos demonstra no corpo humano, por exemplo, o como isso é fundamental e como se a gente tirasse qualquer uma das peças do nosso corpo, pararia de funcionar. E é isso que o nosso querido Dr. Thiago Mello irá falar no programa de hoje. Ele que é o nosso convidado. Vai falar sobre o surpreendente mundo da complexidade irredutível. Então fica ligado e presta muita atenção nessa grande palestra. Bom, eu quero provocar vocês nesses próximos minutos a respeito de algumas ideias que abordam sobre o TDI. Uma ideia inicial que nos surpreende são revistas de alto fator de impacto dizendo sobre a defesa da ciência e educação contra o design inteligente, como se fôssemos, então, inimigos da ciência ou indivíduos que falam de uma certa pseudociência. Mas será que é dessa forma que nós devemos ver aqueles que são adeptos da teoria do design inteligente? Eu quero então trazer algumas reflexões para vocês. E uma delas está aqui, claro, com o famoso professor Michael Behe, que abordou de que o acúmulo gradual de mutações favoráveis não pode explicar o desenvolvimento de muitos mecanismos bioquímicos vitais. A famosa ideia da ratoeira, ou então a ideia do relógio, que todos já conhecem bastante, né? Eu queria agora expandir essa viagem para uma abordagem no corpo humano. Não falando apenas do flagelo da bactéria, como muitos conhecem, ou de sistemas de turbinas que nós temos na própria mitocôndria, mas eu queria ampliar essa abordagem dentro dos nossos mais de 100 trilhões núcleos, mais de 100 trilhões de células que nós temos no corpo humano, mais de 216 tipos de células que temos no corpo humano. É, de fato, uma viagem incrível. Eu queria demonstrar aqui para vocês investigações que aconteceram lá no século XVIII, com Joseph Priestley, observando que um camundongo numa campânula fechada morreria em pouco tempo, mas que na presença de uma campânula tendo uma planta dentro, aquele animal teria uma maior chance de sobrevida comparado àquele que não estava com uma plantinha. Então, onde foi extinto ali o oxigênio, não tínhamos a presença, né, do gás, mas aqui sem a participação do animal, aqui o animal morto, e agora aqui o que teria de influência a planta para que esse animal sobrevivesse por mais tempo? A grande qualidade do ar ali apresentada. Mas o interessante é que nessa época ainda o oxigênio era um gás, um elemento químico que foi identificado recentemente por Scheele, por Lavoisier e o próprio Priestley, uma tríade
que pôde mostrar ali a participação do oxigênio. Ou seja, durante séculos, sem conhecer de fato o que era o oxigênio, não se tinha ideia de como que os organismos se mantinham de fato vivos. E aí até que chega o Prêmio Nobel em Química de 1978, que elucida a grande participação do oxigênio nesse processo. Eu quero então expandir a ideia de que a complexidade irredutível não está restrita a uma célula, a uma estrutura de organelas, mas a complexidade já começa a nível atômico e subatômico. E que como é interessante observarmos que a origem de um oxigênio produzido pelas algas do mar, ou então pelas plantas, pode ser agora o alimento, entre aspas, necessário para a manutenção da vida humana. Então, quando observamos o ar atmosférico, e lembramos até mesmo do que a Bíblia fala lá no livro de Atos, quando Paulo fala, olha, Deus é que dá a respiração e o ar e todas essas outras coisas, é de fato um presente incrível que nós temos, essa mistura perfeita, onde temos oxigênio em torno de 21%, que é fundamental para a manutenção da vida. Se eu pergunto para vocês agora, o oxigênio, quando nós inspiramos, ele participa do que, na verdade, na célula? Aliás, ele é convertido em quê? E talvez muitos que estejam assistindo agora essa aula aqui comigo possam falar, não, isso eu sei, que o oxigênio ele é convertido em gás carbônico, o que é uma mentira incrível. Então tem coisas que a gente às vezes repete tantas vezes e acha que isso faz parte de um fundamento científico. O oxigênio não é convertido em gás carbônico, até porque de onde viria esse carbono? O próprio Lavoisier disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, na verdade, o oxigênio é transformado em... E agora eu quero mostrar para vocês onde tudo acontece. Ali, num meio citosólico, em meio a tantas organelas, nós temos uma fábrica chamada mitocôndria. Essa grande usina de produção de energia, que é o famoso ATP, adenosina trifosfato, nós temos uma série de enzimas, de complexos proteicos, de estrutura de membrana, tudo muito bem arranjado para que haja, a partir de uma molécula de glicose, a produção aproximada de 36 unidades de ATP, se tiver oxigênio participando desse processo. E toda essa forma de elucidação, como eu falei, de 1978, a gente pode ter o privilégio de ver, por exemplo, numa imagem como essa. Fazendo um corte transversal aqui da mitocôndria, a gente vê o grande arranjo arquitetônico perfeito de uma estrutura de membrana interna, membrana externa, e que as nossas células recheadas dessas turbinas mantêm uma produção constante de ATP. Se a gente amplia essa membrana interna agora, vocês vão ver que existe um sistema de transporte de elétrons extremamente organizado. É aqui no meio que acontece o famoso ciclo de Krebs. O Krebs, que foi o indivíduo que elucidou esse mecanismo apenas no século XX, a gente pode ver que a importância do ciclo de Krebs, ela se resume no seu final nessa chamada cadeia transportadora de elétrons. O próprio ciclo de Krebs, que é o gerador principal de uma molécula reduzida chamada NADH, chega até próximo a essa estrutura proteica e entrega o seu elétron. E nessas passagens de elétrons entre as estruturas de proteína 1, 3 e 4, existem transportes também de hidrogênio que vão ficando acumulados nesse espaço intermembranar. Essa sequência arquitetada, harmônica, se a gente tira, por exemplo, uma proteína desse processo, é impossível a produção de ATP. Nesse sistema de transporte de elétrons, perceba que no final aqui, nós temos uma forma de acumular esse elétron, mas ele precisa ser desviado, passado, transportado para um aceptor final. E esse aceptor final se chama oxigênio. Então, nessa figura toda que eu estou mostrando para vocês, eu vou aqui voltar mais um pouquinho para você perceber que no transporte dos elétrons, que vão acontecendo entre a proteína 1, 3 e 4, se não houver oxigênio para abstrair os elétrons nesta última proteína, a sequência para. A quantidade de hidrogênio aqui em cima também vai ser muito pequena. E qual seria o prejuízo cabal, principal aqui? É que, faltando hidrogênio, não há possibilidade de manter um sistema de turbina funcionante. Olha aqui, ó. Percebam que a gente vê aqui uma estrutura que roda, e em meio a esse giro
existe a chance de uma energia cinética para ser transformada numa energia química que é transportada na forma de ATP. Ou seja, se fizermos uma investigação às avessas, né, do contrário, falei, por que o ATP foi produzido? Foi produzido por causa de um giro de uma bomba chamada F1F0. Essa bomba só girou por conta da participação dos prótons, dos hidrogênios. E de onde veio esse hidrogênio? A partir da cadeia transportadora de elétrons. De onde vieram os elétrons? Do ciclo de Krebs. E como o ciclo de Krebs girou? Graças à estrutura da mitocôndria, que está repleta de enzimas fundamentais para que esse processo ocorra. Eu fui um pouco, talvez, mais complexo na abordagem bioquímica, mas veja que nós temos vários atores desse processo para que haja a formação de um grande espetáculo, onde a ausência de uma proteína dessa invalidaria todo o protocolo de produção de ATP. Por exemplo, se tivermos aqui o cianeto, ele é capaz de bloquear a proteína 4 e isso invalida completamente a produção de ATP, como aconteceu, infelizmente, na catástrofe da Boate Kiss, né, pela intoxicação por cianeto, matando mais de 200 jovens naquela noite em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ou seja, vemos que processos de inibição pontuais podem trazer tragédias em questão de minutos. O interessante é que para termos acesso a esse oxigênio, e isso justifica porque que eu e você respiramos praticamente 16, 18 vezes por minuto em repouso, é tudo isso para poder haver uma grande troca ali nos nossos alvéolos, que tem aproximadamente 80 metros quadrados de superfície. E esse oxigênio precisa ser apolar, ele não pode ser hidrossolúvel porque ele precisa passar por membranas, e quando chega na corrente sanguínea, de que forma ele vai ser diluído? Diluído não vai dar, então ele vai precisar ser transportado através das hemácias com a própria hemoglobina. Então veja, a ausência da hemoglobina também invalidaria todo o processo de transferência do próprio oxigênio até as nossas células. Veja que nós temos um detalhe importante químico, de que o oxigênio, se fosse polar, nos traria também problemas enormes, porque a difusibilidade do oxigênio seria comprometida. Então, mais um detalhe que alinha o requinte da bioquímica num meio vivo, mas também de uma necessidade de termos um arranjo molecular fundamental para que haja a passagem do oxigênio e também a fuga do CO2, que é produzido pela própria mitocôndria. Lembrando que o CO2 não vem do oxigênio, ele vem dos processos de descarboxilação do piruvato e também no próprio ciclo de Krebs. O interessante é que esse sistema perfeito de transporte de oxigênio até produzir energia e nos mantermos vivos acontece por ação de uma bomba. Uma bomba que não para, que tem cerca de 70 batimentos por minuto em condição de repouso. E se você observar isso em detalhes, não sei se você já percebeu, que o coração não bate como os desenhos animados, mas ele tem a sístole atrial e ventricular, e eles batem de uma maneira, primeiro começando pelo átrio e depois seguindo pelo ventrículo. Deixa eu aparecer agora um pouquinho na tela para você ver um detalhe do que eu estou te mostrando. Nós temos aqui, nessa região, um nodo chamado sino atrial que emite um sinal elétrico. Mas quando ele chega aqui no meio, no chamado nodo AV, existe um retardo desse sinal, para que haja a sístole primeiro do átrio, para depois acontecer do ventrículo. Ou seja, as nossas 4 câmaras não podem bater todas as 4 ao mesmo tempo. E quem foi que definiu esse processo? De onde veio, então, a origem de que o nodo sinoatrial teria que bater primeiro, para passar pelo nodo AV, haver o retardo, para que haja uma contração harmônica entre átrios e ventrículos? É algo para a gente pensar aí ao longo da nossa vida, né? Não mais absurdo, né, pensar que isso foi gerado ao léu, de uma forma aleatória. É bom lembrar que a gente passou cerca de 1.400 anos na área da ciência, em relação à medicina, achando que o corpo humano era formado pela visão galênica, de que o sangue era produzido no fígado e depois passava pelo coração, passava pelo cérebro, recebia espíritos vitais e naturais, e os órgãos consumiam totalmente esse sangue como se fossem esponjas. Ou seja, veja que até o século XVII não se acreditava de que o coração atuasse como uma bomba. E aí fica uma ideia, né? Será que a gente, às vezes, caminha
com ideias galênicas, cansadas e repetidas por medo de pensar no novo? 1.400 anos de silêncio, sim, até que um corajoso chamado William Harvey demonstra que o coração, de fato, ele é uma bomba. E isso incentivado lá em meados de 1640 pelo rei Charles I, incentivando a pesquisa. Bom, observando aqui esse sistema perfeito de bomba, é bom lembrar que também existe uma pressão arterial envolvida. E aqui tem um pastor que consegue mostrar a relevância dessa pressão arterial ao observar primeiro as árvores, e perceber que elas tinham seiva, e perceber que elas conseguiam vencer a gravidade para conseguir ainda manter os galhos, os ramos nutridos. E observando essa certa analogia estrutural com as plantas, ele resolve investigar isso em animais, medindo pressão arterial desses bichos através de colunas de mercúrio. E ao longo, então, de séculos, fomos vendo essa regulação tão perfeita da pressão arterial, a ponto de um fisiologista dizer que a descoberta da pressão arterial foi mais importante que a descoberta do próprio sangue. Para vocês verem os requintes de regulação da pressão arterial, se nós tivermos um quadro de desidratação, se tivermos um quadro de hemorragia, nós teremos que desenvolver estratégias para recuperar todo esse processo. Até porque o oxigênio precisa chegar até as células. Então, quem foi que determinou isso? Existe algum sistema inteligente que controla ponto a ponto os nossos sistemas de perfusão ao longo dos tecidos. E quem são eles? Então, deixa eu te mostrar aqui um sistema que nós temos de uma forma muito peculiar. Na artéria de maior calibre do corpo humano, chamada artéria aorta, e em uma de médio calibre, que seria as artérias carótidas. O que eu estou mostrando aqui para vocês não é um sistema de rádio, mas sim um sistema chamado de baroreceptor. Se você se encontra deitado e de repente toca o seu despertador e você levanta rapidamente, por que você não esborracha a cabeça no chão? Porque nós temos um sistema que recupera o nosso balanço de pressão arterial em questão de milissegundos. A gente tem a chance de nos mantermos em posição bípede também graças à atuação do baroreflexo. Ou seja, se o coração agora bate de uma maneira um pouquinho mais fraca, esse sistema de baroreflexo, ele não funciona muito bem nesse momento, porque a artéria não vai se distender com facilidade. Então nós temos um sistema neural que coordena muito bem, dizendo, coração, se a última batida sua foi xoxa, foi fraca, a próxima tem que ser mais forte. Se a pressão arterial começa a baixar, eu vou ter um quadro de taquicardia, vai aumentar a frequência cardíaca, e nós vamos desenvolver também uma vasoconstrição importante. Veja que requinte de regulação que eu fico perguntando, de que forma evolucionária eu poderia ter um sistema tão minucioso de controle da pressão arterial. Hoje nós sabemos que esse controle acontece através de frequência cardíaca, de vasoconstrição, de liberação da própria adrenalina, que tem esse nome por ser liberada pela glândula adrenal, AD de adjacente ao rim e ina por ser uma amina. Mas essa substância só foi descrita na literatura nos últimos 120 anos. Então, ao longo da vida, temos um sistema que nos mantém vivos, controlando pressão para entregar oxigênio até as células, mas à medida que passamos, só vamos vendo maior complexidade do sistema e uma forma extremamente harmônica, né, de controle da pressão arterial. Muito bem. O interessante é que quando a gente libera substâncias para fazer vasoconstrição e taquicardia, são produtos parecidos. Adrenalina, noradrenalina, e em algumas situações você poderia encher a boca e dizer, mas eu sei que a adrenalina é sempre vasoconstritora. Aí tem um problema. Porque se ela fosse constritora em todos os tecidos, no momento em que o coração precisa fazer mais trabalho, ele também precisa ser irrigado. Ele é irrigado pelas coronárias. E as coronárias precisam ter mais sangue na hora do seu maior trabalho. Então olha que design sensacional. As nossas coronárias não fazem vasoconstrição em meio à resposta da adrenalina. Embora ela possa fazer isso na pele, ela não faz isso no coração. E como que uma substância, que é a mesma, atua de forma diferente, me deixa pálido por fora,
mas a minha coronária é cheia de sangue. E aí que está um detalhe. Nós temos, na verdade, receptores distintos para essas substâncias. O interessante é que esse receptor, que se comporta como se fosse um aeroporto das substâncias que nós produzimos, foram descritos também, a sua maioria, não mais do que os últimos 90 anos. Tenho o privilégio de um dos meus avós científicos serem, aqui no caso de Augst, o indivíduo que batizou os receptores da adrenalina, chamados de receptores alfa e beta. E nessa sequência, então, de linhagem, né, de cientistas, fui orientado pelo professor Elisardo Corral Vasques, que foi aluno do professor Krieger e que foi aluno do professor Augst, que definiu esses receptores alfa e beta. Hoje nós sabemos que a adrenalina tem efeito vasodilatador porque se liga em receptores beta 2 nas coronárias. Já na pele, prevalecem receptores alfa. Então, uma mesma substância tendo efeitos antagônicos por conta de alvos moleculares distintos, ou seja, proteínas distintas. Fica a pergunta, se de uma forma evolutiva tivéssemos somente receptor alfa, não haveria vida, porque a coronária entraria em vasoconstrição. Se ao mesmo tempo tivéssemos todos os receptores de forma beta, haveria também um descontrole nesse ajuste fino da pressão arterial. Ou seja, ou temos tudo ou não temos nada. A ideia da ratoeira, na verdade, aplicada ao corpo humano, é de cada vez a gente se surpreender mais com as obras perfeitas do que já existe na literatura. Aqui mostrando alguns ensaios que a gente pode fazer em laboratório para ficar testando esses receptores, são tão fáceis hoje de identificar através de estratégias de biologia molecular ou através de drogas, né, que bloqueiam ou ativam esses receptores, mas de fato eles estão distribuídos de uma forma muito abundante no corpo humano. Eu quero trazer mais um exemplo para a gente começar a finalizar aqui a nossa abordagem, a pensar que nesse passeio em meio à fisiologia, não existe apenas o controle da pressão arterial pela forma do baroreflexo. Se a gente precisar agora ativar um novo sistema para garantir um balanço de aumento de sede, aumento de sódio, aumento de volume, a gente tem um novo sistema chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona. É fato que muitos pesquisadores já falaram sobre a importância da cascata de coagulação, sobre a cascata do complemento, mas é bom lembrar que essa via, também que termina com a produção de angiotensina 2, ela favorece também importantes aumentos de volemia e recuperação da pressão arterial em quadros de hemorragia importante, de desidratação e que também pode nos manter vivos. Na atualidade, esse sistema ele é muito explorado para o controle da pressão arterial. Em pessoas que têm pressão muito alta, nós usamos fármacos como captopril, enalapril para atrapalhar o sistema renina-angiotensina. Mas ele continua sendo um sistema de sobrevivência em situações de perda de sangue. E aí vem a pergunta, quem veio primeiro? Veio a renina? Veio a anjo 1? Veio a ECA? Veio a angiotensina 2? Não, o sistema todo pronto permite com que haja um controle a longo prazo da pressão arterial. Eu quero trazer mais um exemplo aqui para vocês de um cariótipo. Uma sequência bonitinha aqui de arranjos de DNA. A gente sabe que em meio aos cromossomos nós temos aqui bilhões de pares de bases. Temos aproximadamente 23 mil genes, no caso aqui do humano, mas às vezes mostrar isso para um aluno, para um leigo, ou até para um professor de outra área, falar, já sei que tem muito DNA lá dentro, temos aqui cerca de 2,10 metros de DNA, mas quando a gente coloca isso num museu, aliando a arte com a biologia, isso me surpreende. Aqui é uma imagem do Museu Wellcome, em Londres. Eu tive a oportunidade de visitar esse museu e fiquei aqui alguns minutos contemplando essa obra, em que mostra livros de milhares de páginas aqui, a partir do 1 até o 22, e depois aparece aqui embaixo X e Y. O que essa estante quer representar para a gente? Quer representar a analogia de uma célula, pessoal. Na verdade, aqui seriam todos os nossos cromossomos, e aqui em detalhes a gente pode ver o meu dedo colocando aqui todas as letrinhas, as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, ACTG, isso aqui numa sequência, pessoal,
em que 99,9% minha e sua é a mesma. E na sequência certa, porque se esse arranjo fosse totalmente aleatório, não haveria compatibilidade com a vida. O detalhe é que o conteúdo presente em uma instante dessa é o suficiente para preencher uma célula sua. Nós somos formados de aproximadamente 100 trilhões de células, cada um de nós. É um sistema extremamente organizado e que fica a pergunta, será? Se Darwin estivesse vivo e pudesse contemplar isso ao vivo, ele teria as mesmas afirmações que trouxe no século XIX? Eu duvido muito. Então lembre-se que a ciência ela tem um caráter lógico, um caráter explicativo e um caráter provisório, né? A gente segue, na verdade, as evidências. E a ciência é como se fosse, então, uma casa de 2 andares, onde a gente faz descobertas, a gente observa, a gente testa, a gente coleta dados, a gente experimenta. E a partir do que vem do primeiro andar, a gente interpreta. Aí sim a gente filosofa, a gente ama pensar, a gente traz ideias e nós hipotetizamos. Então, infelizmente, muitos da ciência atual têm invertido os papéis, têm interpretado primeiro para depois colher os dados e tentar, ao seu bel prazer, trazer as conexões possíveis. O TDI não envolve essa ideia. É a partir de dados em que nós interpretamos, sim, de que há um ser inteligente capaz de produzir todas essas coisas. No meu caso, ao longo da minha carreira científica, percebi que à medida como eu fui conhecendo mais o meio biológico, o meio fisiológico, os controles bioquímicos, o meu conhecimento de fato foi aumentando ao longo desse tempo. Mas eu acredito que foi o 2πr da história. Foi o comprimento da circunferência, porque as minhas áreas de perguntas apenas aumentam. O meu πr ao quadrado de ignorância a respeito do que é mesmo a natureza, as regulações, os finos ajustes, né, de modulações alostéricas, inibições, controles de expressão proteica, são surpreendentes. E aí me lembro que Isaac Newton disse. Isaac Newton, no século XVII, disse uma frase que até hoje faz muito sentido. Eu tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em descobrir a pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso diante dos meus olhos. Bom, como vocês viram, é exatamente isso, gente. Quando a gente fala sobre complexidade irredutível, até pessoas tentam descaracterizar esse argumento. Por exemplo, no chamado caso Dover, que aconteceu nos Estados Unidos, um dos cientistas evolucionistas ele vai tentar usar de argumento a questão da ratoeira, por exemplo. Ele vai dizer o seguinte: eu consigo tirar uma peça da ratoeira e usar ela para outra função. E olha o exemplo que ele usou. No caso aqui eu estou sem gravata, mas imagine ele estava com uma gravata. Ele vai pegar e ele vai arrancar uma das peças a parte da mola da ratoeira. E ele vai pendurar aquela ratoeira na gravata dele. E aí ele vai dizer o seguinte: bom, ela então agora não é mais uma ratoeira, agora ela é um prendedor de gravatas. Mas será que esse argumento ele é válido no que tange ao estudo da biologia e da bioquímica? Bom, é isso que a gente vai analisar agora. Como o Dr. Tiago Mello falou, que é uma questão muito importante, todas as estruturas, boa parte delas que está no corpo humano, se você tirar qualquer uma das peças, qualquer um dos detalhes, você acaba fazendo que toda a estrutura venha carecer e venha ficar adoecida e até mesmo parar de funcionar. Então o nosso corpo humano, cada vez que a gente estuda mais, cada vez que a ciência chega perto dos resultados, a gente descobre que a gente é como se fosse um grande boneco construído, que cada detalhe, cada peça é fundamental para a nossa existência. E dessa forma, como ele muito bem explicou nessa palestra, cada detalhe tem a sua relevância e a sua importância. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, por isso que as doenças elas acontecem muito fácil, porque muitas vezes todas as condições e as necessidades que nós acabamos sofrendo no decorrer do dia pode nos afetar. Então, cada estrutura nossa que venha sofrer vai inviabilizar um sistema nosso, fazendo que a gente venha se prejudicar. Só que, nessa grande questão, o que nós descobrimos? Que a vida foi projetada, que os nossos sistemas, como aqui ele vai dar exemplo de sistema cardiovascular, sistema respiratório, entre tantos sistemas, todos eles necessitam
ser projetados, porque o acaso, como também processos evolutivos, não são capazes de criar algo com tamanha eficácia. E o corpo humano é uma máquina sensacional, cheia de nanomáquinas inseridas nele. Cada coisa foi feita e projetada para dar certo. E se você gostou desse programa, não se esqueça de deixar o seu like se você estiver no YouTube e se inscrever no nosso canal. E no próximo sábado nós vamos ter mais um programa bem científico aqui para você aprender um pouco mais sobre as nossas origens. Então fica ligado e não perca o próximo sábado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.